Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Eu sou o Oswaldo Naombo e identifico-me como o ser mais pleno do universo, pois eu consigo sempre o que quero. Razão pela qual eu tenho a sabedoria ilimitada e você que está aí nessa audiência, você nasceu, cresceu e está nessa audiência para crescer, contribuir com todas as grandes boas novas que você vai receber hoje com esses nossos convidados espetaculares. Olá, sou Madalena Batalha, mais uma edição do podcast Sabedoria Ilimitada. Este que é nosso e vosso programa. Fique aí, meta gosto. Hoje trazemos dois convidados extraordinários. Temos um tema pertinente, comunicação assertiva. Tens dificuldade de se expressar? Tens dificuldade de comunicar? Tens sido um emissor que não és perceptível pelo receptor? Hoje temos aqui dois especialistas que vão falar sobre esse tema. Temos aqui o Kimuanga, penso que vocês conhecem, e o João Braga, nossos convidados especiais. Fiquem aí, não percam. Subscreva também no canal Podcast Sabedoria Ilimitada. Você que está em casa, subscreva-se, deixa o teu like, compartilha. E não deixa de deixar a sua mensagem, sua informação sobre a qualidade, sobre as suas questões, para aqui serem respondidas no momento certo, certo? Boa noite, caros convidados ilustres, maravilhosos, oradores. Obrigado, é um prazer. Sejam Boa noite. Muito bem-vindos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Madalena. Boa noite, João Braga. Okay. Você. Boa noite, like. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Maravilha, é fantástico estar aqui, o clima é bom, conexão poderosa e hoje vamos procurar fazer a diferença nas nossas vidas, primeiramente na vida de quem nos acompanha, quem ama este programa, a Sabedoria Ilimitada. Vai ser fantástico. Uau. O prazer de estar diretamente com as câmeras constantemente faz as pessoas fazerem tudo simples. Não é isso, Braga? Sim, vai lá. Eu também gostava de saudar a todos nós, a começar com Coach Kimuanga. Nós penso que a nível da televisão de Angola não tivemos a oportunidade de partilhar, digamos, painéis, estamos a ter hoje. Nossa, pois, que privilégio! O Coach Kimuanga, a nível de consultoria de oratória, penso que começou primeiro, portanto, a nível do mercado. Eu tive a felicidade de ter começado na igreja, aí aos 14, 15 anos, já a falar em público, mas penso que a nível profissional começou primeiro. Então, tenho muito gosto de estar aqui. E depois os dois companheiros, não é? Conhecemos-nos de outras lutas, então tenho muito gosto de estar aqui. Boas. Se tivesse que fazer uma ligeira apresentação de quem vocês são, o que fazem, como têm sido, do vosso jeito. Sem currículo, Bumba, né? Olha só, Kimuanga Bumba, ser humano puro, olha, puro. Nome africano. Filho de Deus, irmão, amigo, parte daquele que faz parte desse contexto, desse mundo, dessa era, desta vida, para juntos fazermos a diferença. Conte comigo, eu conto consigo. Kimuanga significa iluminador, aquele que espalha algo de grande valor e que não pode ser desperdiçado. É a plena conexão entre todos os seres vivos dessa natureza. Nossa. Bom, eu não tenho uma apresentação tão espetacular, mas ela em resumo eu sou João Braga, é o primeiro e último nome, eu venho dos Bragas, portanto é a minha família. Eu tenho uma paixão enorme por estudar e por oratória. Eu comecei a fazer oratória por incentivo de outras pessoas que viam em mim esse potencial. Muito embora, para mim, sem publicidade nenhuma, a minha primeira paixão é estudar. O falar em público, para mim, é uma consequência natural. Okay, eu tenho mais prazer, mas isso é mesmo verdade. O falar em público é para dividir. Eu posso fechar-me, vá 5, 3 horas, 4 a estudar, porque eu gosto disso, eu divirto-me com isso. E depois, de quando em vez sou chamado para falar em público. Deixa eu fazer uma referência que fez o NGA, o rapper. Ele disse assim, olha, numa das músicas, ele deixa uma dica que diz assim, olha, esse juiz hoje me pagam por coisas que eu fazia de graça. Estás a perceber? Quer dizer, aquilo era dele e fluía. E hoje as pessoas pagam, pronto.
boas. Muito bom. Interessante é que todos nós, aqueles que já estão dentro de um propósito, são pagos, não apenas pelo conhecimento, maravilhoso, bom conhecimento, que o Braga todos os dias peregrina e absorve, e obviamente o Braga tem tido esta sorte de poder compartilhar com todos nós. Porém, é ter a capacidade de absorver esse conhecimento e ter a ferramenta de transmiti-la, transferir para os outros. Então, o que é bom nisso? Você que já encontrou propósito e missão na vida, acredite, você não vende conhecimento, você vende resultado do que você já faz desde pequeno. Quais são as paixões da sua vida? Eu, Kimanga Bumba, trato de oratória desde pequeno, desde os 7, 6 anos. É incrível, não é? Incrível. Mas olha, eu vou vos contar uma história. Eu nunca antes estive tão bem ou tão pessimamente como eu já estou a falar em público, mas no passado eu fui bem pior. Eu não podia nem falar. Eu fui proibido de falar. Eu fui proibido de estudar e João me vence ali. João sempre foi um bom estudante. Eu não, infelizmente eu não. Eu fiz a minha primeira classe com 9 anos, a 4ª classe com 12 anos de idade e eu só fiz a minha 5ª classe quando tinha 17 anos de idade. Eu vivi o maior bloqueio na vida para desenvolver as minhas habilidades comunicativas, mas algo acendia aqui dentro. E todos os dias, desde pequeno, eu procurava ajudar as pessoas. Como aprender mais fácil, mais rápido, mais divertido e ainda assim se sentir parte do todo. Desde pequeno, eu não tinha noção disso. Quando meu pai morre em 2020, então os primos todos apareceram. Que Mwanga, não te enganes, que esse teu método Mwanga você já fazia, já nos aplicava desde criança, aos 9 anos, aos 7 anos. E aí eles começaram a mostrar como. Eu disse, não é que é verdade? Então começaram a me surgir memórias positivas do passado, memórias que não mais sequer eu tinha, porque eu cresci passivo, com uma comunicação passiva, uma pessoa retraída, uma pessoa tímida, uma pessoa gaga, uma pessoa com medo de falhar, de errar, de comunicar, de interagir, porque eu fui muito punido, fui muito castigado, fui muito afastado e cresci muito isolado. Obviamente, as minhas crenças eram de não merecimento, o meu ser estava diminuto, eu tinha sempre uma imagem defraudada, negativa, de quem realmente eu era, autoestima baixa, autoconfiança baixa, medo abismal. E então tudo isso é que preenchia a minha memória até os últimos dias em que eu mergulhei no mundo das habilidades comportamentais. É só assim que esses gatilhos, essas memórias positivas conseguem preencher o hoje e eu consigo me abrir para o mundo. Então, parabéns ao João e todos vocês que conseguem absorver conhecimento e compartilhar sem restrições, sem limitações, mas a minha história é totalmente diferente. Então, encontre você seu propósito, sua missão, que você já faz desde pequeno, seu sonho grande, e você só precisa blindar e galgar todos os dias e fazer a diferença. Você é comunicador como produto divino, não tem como. Comunicação deveria ser para se estudar, né? Coisa natural. Nós fomos feitos através da comunicação. Deus disse e nos fez imagem e semelhança. Então não tem como. Olha, muito lindo. Nossos seguidores, fiquem aí. Se estão a gostar da conversa, metam o vosso like, subscrevam no canal, porque virá muitas das perguntas que vocês têm feito hoje aqui terão resposta. O Kimanga disse o bem. O João Braga disse que gostava sempre de estudar, mas o Kimanga trouxe-nos aqui algo especial. Ele entrou tarde para a escola, ele tinha vergonha, ele estava bloqueado, ele até gago era. Mas hoje essa pessoa que auxilia as pessoas a falar, ele tem um método Mwanga. Só para vocês verem, se ele pode, vocês também podem. Por isso, fiquem aí. Muitas das respostas que vocês têm perguntado, hoje acharão resposta aqui no podcast Sabedoria Ilimitada. Uma pergunta aqui para vocês. Os nossos seguidores estão curiosos. Hoje o tema é pertinente. Comunicação assertiva. O que é isto? Comunicação assertiva.
É o produto do que nós vamos produzir aqui. Se 100% das pessoas do outro lado perceberem e agirem em torno do que nós vamos aqui trazer como dicas, já vamos ter aí uma nota lá em cima. Deus vai dizer, Braga, Kimuanga, Osvaldo, parabéns. Comunicação assertiva é resultado efetivo, é resultado não do ponto de vista da humilhação, é resultado amoroso, é resultado empático, é resultado na compreensão do outro, é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, é cuidar do outro e levar uma ação que seja comum, é ser respeitoso, é ser amável, é ser compreensível, compreender o outro, é criar um laço efetivo de casamento, é vida, é amor, é paixão, é construção, é progressão, é desenvolvimento, sem o qual, não sei onde é que nós estaríamos. Sim. Há formas diferentes de olharmos para a comunicação e esse olhar vai depender da nossa própria construção, não é? Há modelos diferentes, não é? O risco que existe para quem nos assiste e quem avalia é pensarmos que existem protótipos únicos para a comunicação. Não existe. Existe essa diversidade. E como fez o apelo há pouco o Coach Kimuanga, nós vamos pegar os melhores protótipos que temos, os melhores exemplos que temos e depois ver o que é que serve para nós. Mas a comunicação tem de partir de quem somos nós, da nossa história, da nossa identidade, digamos, das nossas limitações, das nossas paixões, ela tem de partir de nós. Eu gostava só também fazer uma referência bíblica que eu gosto muito. Há uma conversa que Jesus Cristo tem com Pedro, portanto, quando perguntou o que é que as multidões dizem que eu sou, no culminar dessa resposta, ele diz uma coisa interessante. Pelo menos foi nessa perspectiva que eu criei o método de oratória que é conhecido como Código Braga, que é. Ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta rocha, apontando para ele, Jesus Cristo, eu construirei a minha congregação. Eu repito, ele disse que a congregação dele, o povo cristão, seria construído a partir da essência dele. Certo. Qualquer coisa que a gente cria tem de ser uma extensão de nós. É o que ele queria dizer. Muito bem. Portanto, em tudo o que a gente fazer, qualquer coisa tem de ser uma extensão de nós. Por que é que eu estou a dizer isso? O Coach Kimuanga é um consultor, eu também sou um consultor. Qual é o risco de quem aprende de nós? É, pela convivência conosco, agora fazem copy-paste de nós. Okay. É por isso que tens no mercado muito pouca gente original. Porque a gente está a ser copy-paste de outras pessoas. Nós estamos a perder a nossa autenticidade, exatamente porque a gente não se conhece. Então, o meu apelo inicial nessa perspectiva sobre comunicação é construirmos a nossa comunicação a partir de quem somos nós. É nós que vamos comunicar ao mundo. Olha que a minha base para a oratória começou também na igreja. Graças a Deus. Tive uma boa vida e a boa vida... Eu acho que é a maior escola de formação de oradores, a igreja. Certo, a igreja. Eu tive a oportunidade de chegar até um nível, não é? Só não fui pastor, não é? Porque também não sei até agora. Mas, contudo, tive a oportunidade de pregar. E ao pregar, eu tive um ensinamento de um pastor que me disse assim, Osvaldo, tudo que você tiver a preparar, se não fazer primeiro sentido para si, não leva para o altar. E eu olhando para a parábola que o João Braga traz, eu olho que foi o maior conselho que eu já tive e eu tenho aplicado isso na minha vida. Então, vamos falar um pouco da base que as igrejas, não é? As igrejas, porque eu sei que há muito orador, principalmente músicos que vêm das igrejas, não é? Que bases nós, como é possível, não é? Uma igreja construir um orador capaz de até dominar um país, um grupo militar, não é? Porque eu conheço generais que começaram na igreja como oradores e depois começaram a controlar batalhões, não é? Vamos lá falar dessa essência, de onde é que vem a parte espiritual sobre a oratória. A parte espiritual e filosófica. Certo. Também. Não sei se eu tive a última intervenção. É para fluir, não é? Na boa. Ok, pronto. Bom, a oratória, há uma tríade que é usada para se entender a oratória. Eu costumo a descrever dessa forma nas formações. Imagine, os senhores
não têm a obrigação de entender a oratória profundamente. Não, não temos. Mas agora, se quisermos pelo menos darmos uma pequena olhada, se me perguntar assim, como haveria de resumir a oratória? Em 3 aspectos. Você precisa ter um quê, precisa ter um como e precisa ter um porquê. O quê está relacionado à sua mensagem. Vai se levantar para falar do quê? Depois tem de encontrar uma metodologia. Escolas diferentes usam metodologias diferentes. Certo. Não há uma uniformização de metodologia, tal como não há seres humanos uniformes. Esse é outro erro nosso de consultores de oratória. Escolas diferentes usam metodologias diferentes. Depois tens o porquê. O porquê é pessoal. É o seu porquê. É o seu motivo. Agora, onde é que vêm essas histórias de sucesso de homens marcarem o seu tempo e a sua geração? Falou, por exemplo, de pessoas que chegam a generais. Eu daria exemplo de Adolf Hitler, que chegou em 12 anos, quase dominou o mundo. E 2 pessoas na Alemanha, para mostrar o poder da oratória, o poder da comunicação, 2 pessoas, que foi o Goebbels, que era o estratega de Hitler. Certo. Sabe o que o Goebbels uma vez disse a Hitler, uma dica de oratória que eu gostava de dividir com todos nós? Entre parênteses, é um insulto às mulheres, mas ele passou isso. Vamos então suspender o julgamento para estudar o fenômeno, não é? Ele disse assim, as massas são femininas. Uau. Quando falar para as massas, seja emocional. É esse pathos, o aspecto emocional que a escola brasileira usa muito. Okay. Porque as massas são femininas. É por isso que o público fala mal de um político. Estou a dizer em qualquer geografia, não estou a falar daqui. Mas amanhã estamos lá a fazer fila para ouvi-lo. Porque as massas, o que ele queria dizer, são femininas. Então, em oratória, usa-se esse elemento. Aqueles de nós que conseguirem criar uma boa mensagem, que essa mensagem seja magnética, no sentido de ela atingir o interior das pessoas, temos alguém que comunica para as massas. Boas. É verdade. E nisso, reforçando, na base espiritual, na verdade, Deus criou o mundo através da oratória. Criou, Deus disse, façamos o homem à imagem e semelhança, que haja divisão entre céus e a terra, que haja isso e que haja aquilo. E Deus criou o homem. E ainda através da comunicação, Deus, para além de falar, soprou o sopro. Então, e fez do homem imagem e semelhança. Se olharem para a Bíblia, 60% do conteúdo que lá está é cuidado com a palavra, cuidado com a boca, cuidado com a comunicação. Porque a comunicação, comunicação oratória, é um processo, ferramenta de criação. Nós damos vida, construímos vida através da oratória. E por incrível que pareça, a oratória criou o mundo e tudo que nele existe, e foi a oratória, no aspecto emocional da mulher, através da serpente, que emocionalmente tocou Eva para destruir o que foi criado com oratória. Então a oratória é ferramenta, instrumento poderoso, é uma riqueza que todos nós temos para criarmos o que nós queremos para nós e para os outros. Cuidado com a boca, com a língua, com o pensamento, com a conduta que você vem adotando. Está a gerar resultados na sua vida. Pergunte-se o que eu tenho para falar. Pergunte-se aquilo que disse meu amigo Braga. Por quê? Qual é a minha razão nisso? Qual é a causa nisso? Qual é o propósito por detrás disso? Todo pensamento vai gerar um sentimento que por detrás tem um efeito. O propósito é o resultado de algo que você busca. Então diz assim, o que é que eu quero com isso? O que é que eu quero com a minha fala? O que é que eu quero com a minha oratória, com a minha comunicação? Tanto na empresa, na família. O que é que eu quero aqui? Qual que é o objetivo? Então eu tenho esse objetivo, tenho esse propósito, essa força motriz. Então você percebe, esse objetivo vai agregar o que de valor? Vai resolver que aspecto? Vai salvaguardar o quê? Se eu não falar, quais são as consequências por detrás para mim e para os outros? Se eu falar, quais são os benefícios? E como eu devo falar então?
para poder atender a minha necessidade e a dos demais. Desta forma, desse jeito. Que canal eu vou usar? Este canal. E o que é que eu vou falar? Isto. Então, essa estrutura muito boa que o Braga apresenta é uma das estruturas que nós também apresentamos no método Mwanga, só que de uma pirâmide invertida. Então, nós entendemos que primeiro você encontra a essência, a força, a razão do que você precisa compartilhar com o meio e depois como você vai fazer isso para ser mais eficaz, mais efetivo, mais assertivo. Então, a oratória não é apenas para falar em público, em púlpito, pastorando, mas é para nos comunicar, é para nos relacionar. Então, a oratória é a arte de assertividade no relacionamento humano. É simples quanto isso. Vamos todos desenvolver isso, porque do nosso maior interesse, desenvolver esta habilidade comportamental, porque nós somos seres sociais, Braga. Então, não podemos combater o que nós somos naturalmente. E é um instrumento nosso. Agora você decide. Quer destruir ou quer construir? Quer amar ou quer odiar? A melhor fala começa nisso. Porque nós olhamos para a oratória como a dominadora do mundo. Se vocês olharem, se nós todos olharmos para um ligeiro detalhe, foram os melhores discursos que destruíram e construíram. Exatamente. Os discursos. Uns construíram e outros destruíram. Não é? E o que o Mwanga trouxe aqui é o cuidado de saber qual dos dois lados você vai fazer a escolha para comunicar. Porque a comunicação só não tem o bem e o mal. Não tem. Agora, que mensagens vocês levariam para as pessoas que estão a começar, olhando para a vossa experiência, quais foram os erros, as dificuldades que vocês tiveram na vossa oratória? Então, sabe aquela coisa que vocês depois pararam aí, calma aí. Eu ensinei mal. Devia ter feito melhor. Bom, Osvaldo, essa tua questão, eu a percebo de duas maneiras e gostava de respondê-la também de duas maneiras. E elas são. Primeiro, não é essa necessidade de fazermos essa volta ao passado e percebermos assim, olha, o que é que falámos mal? Não, é o processo, não faz mal. É o processo. Sim, não faz mal, é o processo, não é? Porque você está no processo, não é? Não faz mal, é o processo. Só que há um risco, e o Koski Mwanga fez essa referência, de relacionarmos a oratória à fala. Em geral, quando nós recebemos as pessoas para dar treinamento, elas dizem assim, querem aprender a falar ao público. Não, a oratória não é apenas sobre falar em público. A fala, a verbalização, em termos do gráfico internacional da oratória, criado em Chicago nos anos 90, tem apenas 7%. E essa estatística é respaldada por várias escolas. Portanto, é por isso que, se alguém tem apenas a fala, em geral não é um pensador profundo. Porque a oratória, também falou Koski Mwanga há pouco, ela constrói-se a partir dos teus motivos, a tua essência, a tua história, a tua identidade e o que for. Agora, por exemplo, uma autocensura a nós mesmos. Sim, algumas vezes eu podia fazer uma apresentação melhor, algumas vezes eu podia atender o meu cliente melhor, algumas vezes eu podia dirigir-me melhor aos membros da minha família, a minha mulher, as minhas filhas. Sempre é isso, é o processo. Mas o aspecto mais profundo que eu percebo na sua questão e dizia assim, e biblicamente, céus e terra foram construídos pela palavra. E fazendo uma aplicação aqui terráquea, dizia, olha, os exércitos foram movidos pelas palavras, fizeram-se imperadores, desfizeram-se imperadores. Eu aplicaria isso à nossa geografia nacional. Eu fiquei feliz. E eu, quando soube do slogan do atual executivo, saído das eleições de agosto, e nós aprendemos uma lição. E quem acompanha-me pela televisão pública de Angola sabe que eu tenho essa verticalidade. Nós sempre, isso por anos, comunicávamos mal. A nossa comunicação era seca, não inspira, não move pessoas e ainda mais é musculada. É igual teres uma pessoa, a comunicação dela já não é boa, não inspira e ainda é uma comunicação grosseira. Era dessa forma que a gente comunicava. Uau! A lição que a gente teve com esse agosto, com as eleições que a gente teve, e eu tive a ocasião de falar isso na televisão pública de Angola, eu tive a dar treinamento a uns diretores nacionais e tive a coragem de falar isso.
Uma das lições que a gente teve é que, afinal, temos de melhorar a comunicação. Eu agora pergunto, qual é o atual lema deste executivo? Trabalhar mais e comunicar melhor. Quando eu soube disso, a seguir liguei para o diretor de informação da TPA, que é uma pessoa que falamos muito bem, eu disse, olha, lembra que nas 2 vezes que fui ao Especial Informação, tendo eu tido a oportunidade de ser o único palestrante de Angola que já terá ido ao Especial Informação e a uma grande entrevista. Lembra que eu fazia muitas vezes essa referência? Se foi porque ouviram o Koski Mwanga, ouviram a mim, ouviram outras pessoas, se isso foi um convênio interno, não sei, mas pelo menos a consciência de que precisamos nos comunicar melhor como um povo, como autoridades, essa consciência está cada vez mais presente. Então, para terminar sobre a tua questão, a minha sugestão, e na autoridade que eu tenho de ser um consultor de oratória em Angola, nós precisamos com urgência, os nossos líderes, terem uma comunicação que inspire mais, oriente mais, estimule mais e mostre caminhos mais execuíveis para o nosso povo. Porque a nossa comunicação, ela é seca, ela não inspira e ela não move por dentro. Braga, e tem um ditado que diz, na nossa palavra tem poder de vida e de morte. Sim, sim. Realmente, porque eu peguei aqui a fala do Kimwanga, que a palavra, ele entranha, cria sentimentos, cria pensamentos. E o Kimwanga dizia mais, cuidado com o que falamos. Mas aqui, estatísticas ditam que 93% é a comunicação não verbal. 93% é a comunicação não verbal. É o pensamento, é a maneira de gesticular, é a maneira de vestir. Como essas pessoas vão controlar se esta comunicação não verbal é inconsciente? Quais são, então, as ferramentas que essas pessoas devem usar, ou o conhecimento que devem obter para não cometerem esses erros? Porque inconsciente é uma comunicação não verbal. Bom, essa é uma pergunta muito profunda. E ainda bem que nós também somos coaches, não é? Usa-se diferentes expressões para descrever isso que falou agora a Koski Madalena, que é inconsciente, subconsciente. Várias escolas descrevem esse fenômeno de forma diferente. Mas a questão ainda mais profunda, na minha perspectiva, é como é que aquilo que a gente chama inconsciente se torna inconsciente? Porque quando a gente diz, não, isso é inconsciente, é por isso que eu faço sem saber. Mas a questão é, como é que isso que tu fazes sem pensar se torna isso que fazes sem pensar? É por causa da repetição. Toda a informação que chega ao nosso subconsciente, que depois reproduzimos automaticamente, é porque, e temos aqui uma autoridade em programação neurolinguística, eu não sei se denunciei, o teu público já sabe disso. Quer dizer, para uma coisa chegar a ser natural em nós, para não ser mais necessário pensar, já estamos a fazer por automatismo, é porque aquilo é parte de nós. Porque nós repetimos aquele processo várias vezes. Então, entendendo o espírito por trás da pergunta que faz é, determinados comportamentos que a gente... Porque eu tenho uma preocupação com a comunicação e há muita gente que nos acompanha que também quer abraçar a consultoria de oratória, como oradores ou como consultores. Há um conselho que eu vou dar. Há um nicho da minha atuação como consultor de oratória, é também falar sobre técnicas e tudo mais, mas eu quero falar para o país. Okay. Quando eu digo eu quero falar para o país, e eu tenho coragem, porque falar das nossas grandes metas é preciso ter coragem. E eu tenho a coragem de falar isso nos seguintes termos. Eu não quero apenas falar sobre verbos, sobre técnica, sobre o que for. A minha preocupação para com Angola é a nossa mensagem. Como é que ela é? Ela inspira? Ela orienta? Quando a gente fala como autoridade, somos levados a sérios. Não reparamos todos que há quase que um divórcio emocional entre quem governa e a população? Isso não é evidente. A questão é, por que é assim? Então, essa é a minha contribuição. Respondendo assim, em resumo, para terminar, esse automatismo que a gente vê é porque nós reproduzimos esses comportamentos por tanto tempo, ao ponto de eles ficarem automáticos. Fazer da oratória uma coisa automática, não é? Não sim. É, a oratória não é automática. A exatamente. oratória é intencional, direcionada sim. e
específica. E específica. Kimwanga. Está muito silencioso. Uma pincelada. As estatísticas indicam que 93% é a comunicação não verbal. E esta comunicação é através da gesticulação, o nosso vestuário. E esta comunicação é inconsciente. O que Como mais essas fala é o pessoas corpo. podem fazer? Sim, porque a O mais fala é o emoção, a corpo. emoção não esconde. Estás Não a ver tem que o como. Manga e o João Braga com Ele está aquela... falando, mesmo calado, não está falando expressivo. É que a fala acaba sendo É o perfil. 7% e os, Ok. 90, os Sim, 93% são os entendi. restos, Ok. porque elas falam mais, comunicam mais e Aham. atraem mais. E o fluxo interno, né? Também. Sim. O que também. as pessoas podem fazer para que não incorram, então, a erros consecutivos? A grande questão, e eu vou colar mais uma vez um pouco o meu amigo Braga, eu fiz toda a análise possível e imaginária dos comportamentos dos políticos em Angola na fase das eleições. E eu vi porque é que um pode perder, porque é que um pode ganhar, só na vertente do relacionamento com o seu público. E depois na forma lógica e emocional discursiva de uns e de outros. Eu pude reparar que todos tinham muita coisa em comum. Tinham muito mais o lado racional, mais lógico a falar do que o emocional a falar. Quem conseguisse falar para o emocional do seu eleitorado teria um impacto maior nos resultados dessas eleições. Não faz 3 dias que eu tive com alguns políticos e eu expliquei dos fatores na comunicação que não permearam os melhores resultados. Porque uma boa comunicação, uma boa oratória que apela ao coração e às emoções do público, o público te dará as eleições. Não serão resultados em urnas. Então, nós não temos, nós entre aspas, não a grosso modo, mas a maioria que está num exercício não fez um excelente trabalho de casa, sobretudo na vertente da oratória e da comunicação. Como seria? Pecaram Como nisso. seria? Se pecaram, E daí como seria? nós precisamos aprender a comunicação não verbal, que aqui está a ser dito, Certo. porque é a comunicação que permeia as emoções. Albert Mehrabian, em 1956, ele estudou a comunicação e chegou à grande conclusão de que ela precisa ser congruente. E criou números: 7% verbo, palavra, 38% a maneira de dizer as palavras e 55% a comunicação fisiológica, expressão facial. Então, esses 93 que a Madalena fala, é a junção de 38 mais 55, são 93%. Ok. Mas é tudo comunicação não verbal. Comunicação verbal é a palavra dita ou texto escrito. Mas tem aqui uma coisa. Muitos usaram muito mais palavras ditas. Palavras ditas. E quando você usa mais palavras, você está comunicando através do consciente, da razão, e você vai atingir o consciente, a razão do seu eleitorado. Mas eu preciso apelar às emoções. Opa! Então eu tenho que dar relevância nas minhas palavras. Eu tenho que dar relevância naquilo que eu falo. Se notarem, eu gero variação de voz, de tonalidade, de velocidade, de pausa. Eu faço conexão visual. Então, eu preciso ter 43% já ganho da minha comunicação, dando relevância e significância às minhas palavras. O que é que eu vou empregar em 7%? 38%. Já tenho ganho 43%. Uau, show de bola! Eu já estou a usar o tom, a minha voz, a minha comunicação. Já não é monótona. Isso já é bom. Porque nem todo público é basicamente visual. E nem todo público é sinestésico. E, a grosso modo, é auditivo. E o auditivo permeia a mensagem. Ela tem que ser melódica. Olha a variação que eu causei. Eu estou a tocar agora para o auditivo. Você está aí do outro lado. E eu gesticulo para me comunicar com quem?
Com sinestésico. Eu olho nos olhos para me conectar com quem? Com o visual. E quantos de nós sabemos disso? Quantos de nós têm a capacidade de se conectar com o filho, com os filhos, sobrinhos, o pai, a mãe, os colegas? Imagina agora com o seu eleitorado. Então, se você quer empregar emoções, traga a sua história, traga a sua verdade para se tornar um político, um orador, um comunicador ou um falador. Dê o nome que você quiser, assertivo. Aquele que fale aos corações, que conecta, aquele que leva as pessoas à ação, a fazer aquilo que é certo, aquilo que você quer, sem manipulação. Boa. É verdade. Existe aqui não sei se é contradição, não é? E eu estou a perceber a tua reflexão. Sim. Eu gosto disso. O orador e o palestrante. Qual é a diferença, né? Primeiro a diferença e qual é o posicionamento de cada um. O palestrante precisa ser um orador assertivo ou o orador assertivo precisa ser um palestrante assertivo, não é? O posicionamento de cada um. Primeira diferença. Eu também gostaria de ter essa clareza, claro. Bom, eu costumo entender que escolas diferentes explicam de forma diferente a diferença que há entre oradores e palestrantes. Há quem defende que um palestrante é alguém que tem a letra. Oralidade é um exercício que todos os humanos fazem, né? Por exemplo, tudo no universo tem linguagem, apenas humanos têm fala. Certo. É um detalhe que a gente às vezes fala, é exclusividade humana. A linguagem tem tudo. Se eu vejo uma cadela amamentar os seus filhos, a linguagem que é uma linguagem de ternura, de amor e tudo mais. Certo. Agora veja, o palestrante passou na escola, tem conhecimentos técnicos, ele é um palestrante. Oradores, podemos ser todos. Orador de turma, no fim da formação, orador de igreja, o que for. Mas quando falava, se quisermos ser profundos, porque cada um de nós, como é evidente, tem de discutir algo a partir de quem você é. Certo. E a nossa extensão geográfica, ela permite essa diversidade. Né? Não é sem razão que nós somos 1.246.700 km². Né? Então vamos lá ver. Qual é os riscos das nossas autoridades? Eu tive nessas eleições a fazer consultoria a uma força política e não preciso fazer publicidade a eles. Qual é a dificuldade que é o encontro ao treinar diretores, ao treinar autoridades, o que for? A questão é quem nos colonizou? Foram portugueses, por extensão ocidental. Qual é a característica da comunicação deles? A anglo-saxónica. Por que a gente, quando ouve o brasileiro, nós não sabemos porquê e de repente gostamos? Porque a oratória deles é muito influenciada pelo aspecto latino. Qual é a característica do povo latino? É do tchá-tchá-tchá. É mais divertido. É emocional. Percebes? Certo. Isso conecta. O fardo que a gente tem que levar, abre aspas, e estou a falar pacificamente, pela influência ocidental, é que nós ficamos muito sérios. E não estou a falar sérios apenas do franzir do rosto, as pessoas têm direito de ter características. É que a nossa comunicação ela é muito formal e burocrática. Esse é o grande desafio que nós temos como consultor de oratória. Porque quando tu chegas no público e diz, olha, a comunicação que conecta é emocional, depois vem um paradigma que falou há pouco a Costa Batalha, que é o automático neles, a influência ocidental é tal que eles automaticamente vão ser o que você está a dizer para não ser. Uau. Portanto, esse é o grande dilema que nós temos como consultores. Agora, para terminar essa abordagem nesse ponto, e a minha proposta tem sido essa, é preciso, por causa dos desafios que temos, a vários níveis, é preciso fazermos aquilo. Vou voltar a fazer uma referência bíblica que Jesus Cristo falou, e ele disse assim, a menos que vos torneis criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. O que é que ele queria dizer? O que é que uma criança é? Se permite aprender, se permite ser ensinado. Qual é a característica de algumas das nossas autoridades? Algumas. E eu estou a falar isso com muita responsabilidade. Não se permitem aprender. Porque nós pensamos, como eu paguei, e como eu sou uma pessoa grande, quem é este jovem? Não compram o processo, compram o resultado. Naturalmente. É preciso se permitir aprender.
É preciso seguir as orientações do consultor. É preciso fazer os exercícios. É preciso entender o que está a ser passado. Quando se diz, olha, tens que sentir essa tua missão, tens de se permitir sentir. Esse é um entrave que a gente tem. É o processo que se vê no filme O Discurso do Rei. Ok, é um bom exemplo. Rei, um bom exemplo. Sim, para quem quer aprender a oratória, ele tem que se expor àquela natureza, não é? O poder da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Pronto. Que o rei teve que se submeter sobre o orador, em treinamento, não é? Ao treinar. Então teve mesmo que se submeter Nós àquele ainda processo. falta aprendermos essa cultura. Os consultores já temos, Certo. as matérias a gente tem Também e tudo já mais. tem. Mas o nosso problema é, e depois alguns de nós como consultores também, é por isso que eu defendo, e eu tenho dito isso publicamente, nós vamos mudar como país e como geração quando tivermos o equilíbrio de, ao mesmo tempo que falamos das coisas do ponto de vista técnico, e sermos verdadeiros. Aquilo que Gerar diz... autenticidade. Sim, gerar autenticidade. a tal autenticidade que a gente pede para ter deve começar em nós. Boas. Muito bem, muito bem. Estamos a falar de uma coisa interessantíssima que afeta a vida de todo ser humano, a comunicação. A tua comunicação está me deixando a emocionado. comunicação assertiva. Sobretudo a comunicação assertiva. Cara audiência, se estiveres a gostar do que os nossos especialistas estão a falar, então mete o teu sininho, mete o teu gosto, subscreva no canal. Podcast Sabedoria Ilimitada. Após hoje, você terá a resposta de muitas perguntas que tens te feito. Os nossos especialistas, Kimuanga e João Braga, eles vão aprofundar muito mais. Mas uma pergunta aqui que eu quero direcionar aos nossos convidados. A comunicação é muito mais do que você se dirigir para alguém. Você se comunicando com coerência e com assertividade, você tem a capacidade de tocar o coração da pessoa, transformar a vida. Você tem a capacidade praticamente de conectar com o interior desta pessoa. Mas pessoas há que não têm esta capacidade. O que essas pessoas podem fazer para que elas possam ser então comunicativas e assertivas ao mesmo tempo? Eu fui muito medíocre e já disse aqui, eu vou voltar a repetir, se lembrarem, no meu processo de crescimento eu cresci tímido, então tinha uma comunicação passiva. Eu tinha uma comunicação passiva e não podia falar com medo de errar, com medo de falhar, com medo do julgamento das pessoas, com medo da crítica, medo de apanhar uma boa surra. E aí eu desenvolvi gagueira, desenvolvi tudo, me afastei. Até aqui estamos quites. Comunicação passiva. E eu cresci assim, tá? Eu cresci exatamente assim. E isso fez com que eu me fechasse. Eu não acreditava em mim, eu não era merecedor, eu não compartilhava, eu não participava dos diálogos, até podia saber do assunto, mas eu ficava calado. Isso fez-me perder grandes oportunidades de emprego, em desenvolver o próprio negócio, em trabalhar, em desenvolver relacionamento com várias pessoas. Várias portas se fecharam porque eu me calei. Eu me calava, eu só aceitava tudo. Sim, 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 sim. Ou seja, sim para os outros, não para mim. Eu me anulava automaticamente. Mas como eu cresci num contexto em que eu recebia muita crítica e muita punição, automaticamente eu me transformei neste ser. Ok, eu não posso fazer, mas eu detestava o que os outros faziam. Okay. Eu criticava, eu era arrogante. E agora eu me perguntava, por que eu era tão arrogante? Por medo da aproximação das pessoas e descobrirem os meus pontos fracos. Okay. Por medo da interação com as outras pessoas. Eu era arrogante, eu podia estar a dizer porque o João Braga se posiciona mal, fala mal, não está bem, porque ele... Mas eu também nem sequer lá estive, eu nem sei como funciona, mas é aquilo que me faziam. E então eu tinha uma comunicação, para além de passiva, desenvolvi uma comunicação agressiva, porque eu era agressiva com as outras pessoas. Eu falava aos gritos, falava aos berros, batia a mesa. E o pior, eu dava as costas para quem tivesse
a tentar partilhar a sua ideia comigo. Eu dizia, já sei o que você tem para dizer. Não, já sei tudo. Não, tu és burro, tu és isso, tu não serves. Já dava as costas. Exatamente tudo que antes fez parte do mundo, do meu processo de educação. Okay. E aí, para conseguir algumas coisas, eu manipulava. Eu não era eu, falaste bem, eu era um indivíduo artificial, tentava ser o Braga, mas eu não era eu. Eu tentava entrar como um, como é que se diz, um cordeiro de lobo. De lobo, para conseguir o que quero. E usando máscaras, isso também não era bom, isto era feio, era horrível. E tudo isso muda exatamente quando eu aprendo as habilidades de comunicação, quando eu entrei nesse mundo. Mas é uma coisa que eu já fazia e faço desde pequeno. Falou-se da questão de aprender na igreja. Meu pai foi pastor evangelista e professor. E eu tenho o nome dele, eu sou xará dele. E a primeira aula que ele me ensinou de oratória, Kimwanga, a oratória não são palavras, são ações. Não é palavra, não é o verbo, é ação. É o resultado daquilo que acontece. Então, ele me dizia assim, você tem que aprender a demonstrar com coerência e verdade que você tem palavras da vida. Então, de nada adianta nós aprendermos essa estratégia de nos tornarmos os grandes oradores, bons oradores, se o resultado que foi planificado, a estratégia, aquilo que se pretende não seja efetivo. Então, o orador somos todos nós e o palestrante é aquele profissional que faz uso de conhecimento, de ferramenta para dar respostas, resultados a empresas, às pessoas, ao mundo por aí fora. Nós estamos a todo momento a falar em silêncio. O corpo fala mais do que palavras. A sua postura, a forma como você senta, como você caminha, os traços faciais, está sempre um zumbo, trancado, ou sempre a sorrir. Você se conecta fácil, assim como eu estou me conectar tão bem com o Braga, com o Osvaldo. Você sorri para as pessoas, você se coloca como presente para escutar o outro atentamente o que tem para falar. Se você não faz isso, coloque na balança que resultados você vem tendo na vida com a sua comunicação. Boa. Então, eu acredito que a comunicação ela é resultado da maneira como pensamos, das crenças que nós temos e da maneira como nós agimos no mundo. Tudo é resultado na vida, mas a maneira como você se comunica, ela tem um impacto muito grande nos resultados da sua vida. Mude logo isso, que você vai experimentar resultados diferentes na sua vida. Já dizia quem? Einstein. O pior louco é aquele que faz as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, fala do mesmo jeito e quer experimentar resultados diferentes. Temos aqui duas questões que vêm da nossa plateia. Plateia maravilhosa. Tem aqui duas questões fixas, muito boas. Como se preparar para fazer uma apresentação? A primeira questão. E a segunda, e como gerir a plateia? Como gerir a plateia? Mas podemos ver, vamos misturar as duas, uma da outra, e eu sei que vocês são criadores nativos para responder de maneira assertiva. Sim, muito obrigado. Como se preparar para as apresentações, né? Bom, eu acho que parte da última informação do Coach Kimwanga também já esclarece esse aspecto. Qual é o risco que há, na sequência da pergunta que fez a Coach Madalena, sobre a dificuldade que as pessoas têm de ter uma oratória mais fluida? As pessoas não partem de quem elas são. Eu quando faço consultorias, mesmo quando vou à televisão, falo para as pessoas abordam-me, eu digo, você pode conhecer-me, gostar de mim, mas, por favor, use-me como um elemento de estudo e não como reprodução. Não vai funcionar. Eu tenho um nível de vibração e frequência diferente. Essa verticalidade e coragem de falar à vontade, como eu falo, não importa onde. Isto tem a ver comigo. O que eu quero dizer é que temos que construir a nossa comunicação a partir de quem somos, da nossa essência, da nossa história. Eu, no outro dia,
estive a falar com um amigo que é psicólogo e estávamos a analisar essa questão. Porque muitas pessoas com competência, com conhecimento, que poderiam dividir para o nosso tempo e a nossa geração, aparentemente não podem. Porque, no fundo do fundo, e ele também trouxe essa perspectiva, as pessoas sentem que ao se levantar para falar, elas não estão a ser elas mesmas. É como se estivessem a mentir. E quando há essa sensação interna que eu estou a mentir, eu não sou isso que estou a falar, isso trava. Sim, gera uma trava assim. Isso trava e depois impede a conexão, porque a comunicação, no fundo, ela, e já foi dito aqui, ela não é só aquela que a gente ouve, aquela que a gente vê, é também a nível cerebral. Há uma parte do seu cérebro que, conectando-se comigo, já sabe ele está a ser verdadeiro ou não. É por isso que, de repente, nós nos aproximamos de algumas pessoas ou nos afastamos. Então, em resumo, precisamos dessa autenticidade que estamos a repetir aqui. Precisamos dessa. A oratória não é vá como que regras de etiquetas, né? Eu estou no público, tenho as regras de etiqueta e depois sozinho não tenho. Não é ocasional e situacional. Como se prepara uma apresentação? Eu tenho um tema. Se eu tenho um tema, imagina, por exemplo, que o tema é... vamos dar um exemplo prático para ajudar. Imagina que o tema é, por exemplo, como dar certo no casamento. Eu ontem estive a fazer 10 anos de casamento. Como dar certo no casamento? Se eu tenho este tema, eu depois vou precisar de quê? Aquilo que a gente via nos livros. Os livros, em geral, têm um tema e têm subtemas. Se eu tenho o tema, subtema quer dizer, para este tema, quantas ideias eu preciso passar para as pessoas? Depois, se eu encontrei as ideias, eu digo, olha, o meu tema é esse, e eu gostaria de dividir com o meu público 3 ideias, que são os 3 pontos altos, ou os 3 subtemas. Se eu definir isso, eu agora sei, tem esse ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que eu vou pôr no ponto 1 para dar corpo? Ele é o esqueleto, eu quero pôr carnes e órgãos para ser humano. O que eu vou pôr? Depois tem o ponto 2 e 3 e tudo mais. Resumindo, eu recebo um tema, eu defino 2 a 3 ideias fundamentais para aquele tema. O ideal, para quem está a começar, para um tema, é melhor só 3 ideias. Porque quando a gente tem muitas ideias para um tema, há o risco potencial de nos perdermos. Okay. E em termos de neurociência, e tu estudas isso com profundidade, 3 ideias, é por isso é chamado número mestre, né? Quais são os números mestres? 3, 6 e 9. Se eu passo 3 ideias, por exemplo, imagina um político que está a falar, olha, nós vamos fazer isto. 1, nós vamos fazer aquilo. 2, nós vamos fazer isso. 3. Isso é mais fácil de se lembrar se eu faço uma lista de 100 pontos. E dentro da mesma frontalidade e com responsabilidade, esse é o problema dos nossos discursos políticos. Porque nós chegamos, não sei se quem é que está a aconselhar, portanto, nós chegamos, por exemplo, um discurso de Estado da Nação, e eu disse isso também na televisão pública de Angola, né? Porque nós recebemos um repto, e o Presidente disse que está a precisar de ajuda. E eu estou já a ajudar publicamente com esse repto, que era, nós estamos a fazer um discurso de Estado da Nação, e nós temos 10 páginas. Não precisa. Não precisa mesmo, não precisa. Eu sei que o discurso de Estado da Nação, porque eu estudo isso com profundidade, ele é um discurso formal, eu percebo isso, então vais ter as tuas páginas. Mas não me chega a 20 páginas, porque isso não fica. Isso é mesmo uma questão séria. Daqui a 1, 2, 3, 4 anos, depois vamos começar a falar as mesmas coisas que alguns de nós já estão a falar agora. E qual é a base que eu tenho de falar isso? Porque eu estudo vários modelos de discurso de Estado da Nação. Nós não somos o único país do mundo. Então, resumindo, porque essa pergunta pode não ser só de um cidadão, abre aspas, comum, pode ser também de uma autoridade que está a nos ver. Como é que se prepara um tema? Eu tenho um tema e defino de 2 a 3 pontos principais, porque isto fica para quem nos ouve. Boa. Muito bem. E nisso eu trago o PEC. O PEC é uma estratégia do método Monk. E não foge muito, que o Braga muito bem falou aqui, okay. Mas o PEC é show de bola. Eu vou explicar porquê. O PEC é público, embalagem e conteúdo. Eu preciso saber como é que eu devo preparar uma apresentação. É essa questão. Apresentação para quem? Sim, é verdade. Por quê? Para quê?
Qual é o meu público? PEC, público. Primeiro eu tenho que conhecer o meu público. Para quem eu vou falar? Para quem eu vou falar? Conteúdo. O conteúdo deve estar atrelado ao público. O conteúdo deve ser parte do público. A embalagem é como eu me vou apresentar perante este público. Então vamos lá ver uma coisa. Qual é o meu público? São os jovens do Quinaxixe. O mesmo conteúdo para os jovens do Quinaxixe, já que está a falar de política, politicamente não dá para levar para os jovens de Viana. Não dá para levar para os jovens do Rangel. Não dá para falar para a mamãe zungueira, para a mamãe executiva. É mulher, mas não dá para a mulher dos 20, do 30, dos 15, dos 50. Não dá para, primeiro, e perceba, nível socioeducacional, socioemocional. Quem é o meu público? Quais são as necessidades do meu público? O que é que ele clama? O que é que ele quer? O que é que ele busca? Aí eu olho para mim, será que eu tenho as ferramentas? Tenho o resultado para esse público? Tenho até aqui. O que é que eu preciso mais? Então eu vou atrás de mais conteúdos, de mais ferramentas para atender às dores daquele público, as necessidades ou o desejo daquele público. E aí eu vou me preparar para isso. Como é que vais fazer? Você precisa desenvolver o quê? Desenvoltura do seu conhecimento. Se você é só teórico, busque pessoas que já estão a agir praticamente naquilo, especialistas, e perceba como funciona isso, quais são os efeitos disso, compreenda, traga isso para si. Agora você tem conteúdo, ferramentas ao seu público, as histórias, os exemplos, o vocabulário, a maneira de como você vai passar isso tem que ser condizente com aquele público. E como é que eu vou me vestir? Exatamente como aquele público. Eu sou um político, vou falar para kudurista. Eu não vou lá de fato de gravata um carro tão grande, eu vou lá como um kudurista. Eu tenho que me assemelhar ao meu público e até mesmo utilizar os vocabulários. É gíria, utiliza a gíria deles. Eu quero falar para o coração deles, eu quero trazer eles para nós. Eles têm que sentir esse cote nosso. Eu não vou para a aldeia e não vou lá daqueles jipão, daqueles fados. Eu vou lá dentro do contexto do pessoal daquela aldeia. Eu tenho que sentar ao chão, eu tenho que comer com as mãos, saia do garfo com faca. Vamos até levar o garfo com faca aqui escondido. Invente, lave, coma com as mãos, senta ao chão. Tu vais falar para o pessoal que está com deficiência. Vai ao chão, se conecte com eles. Vais para os doentes, não fique em pé, isso é autoridade. Senta ao pé deles, segure nas mãos, dê a força, traga fé, esperança e amor. E aí sim, você tem o público. Conhece o público. Você tem agora o conteúdo. Conteúdo, já tem o conteúdo. O que é que eu vou fazer? Treinar, treinar, treinar para tornar uma habilidade fácil de ser executada. Então, eu vou treinar o quê? O conhecimento. Que é o quê? Informações e técnicas. Eu vou tornar uma habilidade para mim. Eu vou treinar, praticar. Forte impacto emocional, né? Sim. Falou muito bem. Já treinei, agora ok. Inteligência emocional da ação. Vou agir. Pego no celular, vou treinar e ok, já está. Tá. Braga, me filma aí. Junto os colegas, junto os amigos. Não vai fazer apresentação monográfica, trabalho da escola, ou apresentações, seja lá qual for. Se você não treinar em casa, tem público. Se em casa não gostarem, ninguém vai gostar. Se você não gostar, ninguém vai gostar. Você tem que gostar. A mulher, o esposo tem que gostar. Os filhos têm que gostar. Os irmãos todos têm que gostar. A comunidade tem que gostar. Agora você disse, se esses gostam, obviamente que os outros vão gostar. Aqui mesmo nesse lugar é fundamental. Começar a treinar em casa. Por exemplo, aqui mesmo nesse lugar, nós já estamos online. Começamos de maneira tradicional. O público aí e nós aqui, todas as quintas-feiras. E no início, nós não tínhamos audiência, não tínhamos
Ninguém vinha nos assistir. Claro, Sabe claro. quem era a nossa audiência? Nossos filhos. Yeah. Pequeninos, Yeah. 60 aí. Pelo menos eu tenho que começar. Sim. Tudo por causa de uma frase que eu aprendi há 2 anos. Yeah. Melhor é estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Uma vez eu vou te contar isso rápido. Não, Eu estava numa competição de oratória aí, nacional. Uau. Nacional. Por quê? Porque nós Eu competimos... gostaria de participar numa. Mas esse, Temos que colocar temos que colocar uma. Vai já terminar. Temos que colocar isso para ajudar, porque eu também já pensei. Ok. Não existe concursos Sim. abrangentes de gênero, de culturista tem, de dança, de música tem. Nós devemos parar para trabalhar um projeto de gênero. É um desafio já nosso. Vou comprar, Braga. É um desafio já nosso. Eu vou comprar, vou fazer isso. É um desafio nosso. Então, o que aconteceu? Isso é rápido, isso é rápido. Braga, poxa vida. Os jurados, na hora de fazerem a anotação, nós ficamos assim. Eu senti que ganhei, né? Ganhava. Ok. Senti. E então, o meu filho, o Anael, na altura só tinha 7 anos, Anael é Jeremias Bumba. Não é o bebo ainda. Chegou, segurou-me nas mãos e disse: pai, se não ganhar desta vez, não se desmoralize. Uau! Treine e volte a praticar. E depois ele disse: não siga por um caminho se você não estiver preparado. Aí ele me conta a história de um cavalo. Havia um cavalo que afastou-se da... Cavalo é manada, não? É manada? O seu bando, o seu grupo, afastou-se e seguiu por um caminho que não era o caminho habitual, o caminho tradicional, o caminho aquele que eles dominavam. E o cavalo se perdeu, caiu, escorregou, quase morreu. Foi descoberto depois pela sua família, pelo seu grupo, aí uma semana depois. Então foi resgatado. Então o cavalo seguiu por um caminho sem estar preparado. Podia até, a quem consegue. Mas ele disse: papá, exatamente o que aconteceu com esse cavalo, ele seguiu por um caminho sem estar preparado, sem ouvir conselhos, sem treinar e quase ele perdeu a vida. Então eu te apelo, pai, treine. Esteja pronto para o desafio que busca realizar na vida. É só fingir até se tornar. Eu gostava de fazer o teu filho não está cá, não tive a oportunidade de estar numa sala que ele tivesse a palestrar, mas estiveram para lá pessoas muito próximas e trouxeram um bom relato. E queremos parabenizar-te pelo trabalho. Eu tenho uma filha que tem uma inclinação para palestras, a Aureza. Ela já diz que o sonho dela é ser palestrante. E talvez eu tenho de ter vídeos do teu filho para modelar. Porque o que inspira uma criança é outra criança, não é? Tem que modelar. Eu acho que é um caso único em Angola, não é? É um caso único. Nós não temos crianças. Em outras geografias já. Isso é comum, mas aqui ainda não há. Boa. Sim, mas estavas a perguntar algo. Né? Sim. O impacto da preparação é que as pessoas não querem ser resilientes a partir da preparação, querem ser resilientes no processo. Só que o processo também tem etapas. O processo tem etapas. E eu tenho uma sigla que diz assim: quem não cumpre o processo, sofre. E nós às vezes somos tão burros, conforme uma vez um mais velho me disse: Osvaldo, burro sofre. Se você estiver a sofrer, estás a ser burro. Porque quando você fica a insistir numa coisa sem preparação, você nunca sai dela. Nunca sai dela. Então, se você estiver dentro de um sistema, de um processo, de um modelo que não está a funcionar, você que não está a deixar funcionar, porque você não quer sair para ver as coisas de maneira diferente. E para você sair para fazer as coisas de maneira diferente, tens que te permitirem treinar. Porque na aperfeiçoação não é, do processo, você começa a descobrir que ontem o truque foi este, mas hoje funcionou de maneira diferente. É um sair de um lugar para outro. Deixa de sofrer daquela maneira e passa a sofrer de outra. Há uma história de Edson. Thomas mesmo? O Thomas Edison. Ele estava nas inúmeras tentativas. Houve uma que ele diz que ele ficou possivelmente 112 vezes
não é? 112 vezes. Mas ele depois percebeu que só estava a gastar energia, tempo e dinheiro. Porque ele estava a fazer exatamente a mesma coisa. Foi ali onde ele teve o loop. Calma aí. Se eu fizer 3 vezes a mesma coisa e não mudar o resultado, automaticamente eu tenho que mudar a estratégia. Claro. Não precisas mudar a meta, não precisas mudar o processo, não precisas mudar a estratégia. Aliás, não precisas mudar o objetivo. Só precisas mudar a estratégia. Porque quando você está num processo, o que deve variar constantemente são as estratégias. Sim. Porque se a estratégia não for a melhor, o processo vai se repetir. Sim. O processo vai se repetir. E o processo de repetição vem de quê? Você viu a mesma coisa, ouviu a mesma coisa, sentiu a mesma coisa e vai viver a mesma coisa. Porque onde é que se alojam as emoções? Na carne. Quando a carne recebe a mesma coisa, gera o quê? O sentimento. E o sentimento só tende a fazer o quê? Repetições. Então, para não sermos burros e sofrermos, muda a estratégia. Prepara. Como se preparar? Essa é a questão. Como se preparar para a oratória? Ou para a comunicação, de forma geral, não é? O que temos que entender, e é por isso que eu, em geral, fico muito fixo, porque eu quero perceber mais do que as tuas palavras, né? O que é que está por trás das tuas palavras. Em relação à comunicação, e quando o Coach Kimonga há pouco falou da necessidade de nos adequarmos àquele público, àquele povo e tudo mais, nos darmos a esse trabalho, não é? Um ponto que temos de começar é, por que exatamente... Porque veja uma coisa, Osvaldo, então vamos usar uma linguagem da programação neurolinguística, que é a sua área. Se eu passo pela dor, o tal processo potencialmente gerar dor, se eu passo pela dor, a questão é, a dor pelo quê? Estás a perceber? Não é a dor pelo quê, por exemplo... No espírito da tua pergunta está, parte desse processo é sentar para estudar, que muitos de nós não gostamos. Parte desse processo é ter uma escuta ativa. É por isso que o Inene dos Santos, um abraço para ele sempre diz, olha, nós temos curso de oratória, mas nunca temos de escutatória, porque a gente escuta mal, não é? Parte desse processo é nos conectarmos. E a questão é, nós queremos nos dar esse trabalho ou só queremos desfrutar do prazer de ter autoridade, porque a fala é uma posição de autoridade, falar. E gera assim poder e autoridade, sim, gera assim. Então, para terminar este meu ponto, e esta é a minha constatação pessoal, eu costumo dizer que o Código Braga ele foi construído nas turmas, foi construído no meu relacionamento com as pessoas. Aquilo que eu tenho verificado, que também a outra área que eu estudo diz, que é a afrocentricidade, que é, na nossa antropologia africana, nas embalas, nas aldeias, você, em geral, só se levantava para falar quando tiver 40 anos. Permissão também. Sim, com permissão. Sim. Por quê? Qual é o princípio ali? Então, esse já é vivido, já pode falar. Quando eu recebo alguém que quer fazer oratória, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Já deve ter ouvido falar do Código Braga, que é ter, reter e dar. É a mecânica da comunicação. A mecânica, claro. Se tu dizes assim, olha, eu vim aqui para aprender a falar em público. Eu sempre digo, não, calma, não entendeste, não é isso que você quer ainda. Porque o dar é o terceiro passo, é por isso que estamos a dizer ter, reter e dar. Tu a vires para mim e diz já, eu quero aprender a falar em público. Já está a colocar mal a questão. Já está a pedir mal. Eu primeiro... A minha consultoria vai centrar-se no seguinte. Primeiro vou ensinar-te a ter. Então não é a nossa antropologia africana que diz, antes de te levantar para ensinar, primeiro senta para aprender? Certo. E como é que estás-me a pedir para falar já em público? Falar em público é uma posição de merecimento, que quer dizer, a pessoa estudou, a pessoa viveu, a pessoa teve o processo, está a ver os 3 pontos? Certo. E ela agora ganha autoridade para se levantar no meio do povo e falar. Certo. Então, falar é um privilégio resultante de um processo. Primeiro é ter, vamos estudar. Depois de estudar, as pessoas dizem assim, coxa, eu estudo mesmo. O meu problema é reter o conteúdo. Então, vamos estudar isso. Certo. Porque a fala, além de ter essa coisa nobre do propósito, a missão, também tem os aspectos de mecânica. Claro. Porque a nobreza, às vezes, está no coração das pessoas, mas falham também nos aspectos técnicos que muitas vezes queremos pôr de parte. Certo. Então, vamos estudar como se retém conteúdo. Como é que você se torna capaz de falar desse conteúdo à vontade? Depois de eu seguir esses 2 passos, digo, o que é que ele ganha de bônus? O que é que ele ganha de presente?
Agora você está preparado. Recompensa. Agora você está preparado para se levantar e falar. Por quê? Porque você seguiu 2 processos. Você sentou para ter conhecimento, você reteve o conhecimento, agora se levanta. E para terminar a minha fala, quando eu disse, porque esta é a minha proposta enquanto consultor de oratória, porque nós depois temos de ter nichos e diferentes abordagens, que eu quero falar para um público cada vez maior e ser capaz de trazer abordagens sensíveis com responsabilidade, e eu vou pagar o meu preço por isso, eu tenho idade suficiente de perceber riscos e não riscos. Quando eu digo isso é porque, nos últimos anos, eu tenho-me fechado para estudar essas questões profundas. É por isso que eu estou a dizer, não é só uma questão de eu ter o afã de ir falar, a vontade de ir falar. Esse é o problema também da nossa juventude. O tal messianismo. Quer dizer, eu acho que tem uma grande causa para trazer para Angola. Eu acho que tem um grande paradigma para trazer para Angola. Mas a questão é, você estudou profundamente as questões de Angola? Você compreendeu profundamente, digamos, os nossos dilemas, os nossos problemas, o nosso povo? Então, primeiro temos de sentar, temos de entrevistar. Eu tenho entrevistas, por exemplo, marcadas com algumas das autoridades tradicionais de Angola, porque nós também, além da oratória vir do americano ou do brasileiro, os nossos mais velhos já não falavam em público. E falam muito bem. E a questão deles é, aqueles mestres de oratória das famílias nos pedidos, qual é o entendimento deles sobre como falar em público? Então, eu tenho esse roteiro de entrevista para fazer, para agregar mais informação a uma oratória que a gente está a construir que se pareça mais com os angolanos. Boas. A par disso, então, eu vou pedir você que nos acompanha, tome nota a essa lista. A primeira foi o PEC, conhecer o público, preparar o conteúdo e embalagem, a maneira como se vai apresentar. É o tal ter conhecimento, reter o conhecimento e se levantar para falar. Mas você não pode só assim se levantar para falar. Regras do método Mwanga. Primeiro, ajoelhe e peça a Deus. Fale com Deus. Fale do seu propósito, dessa mensagem, do que ela poderá ser de valor para o seu público. Depois, regra 2, anota ali. Feche os seus olhos, imagine você a falar e a obter este grande resultado. Depois disso, por causa da adrenalina, você ainda não se sente bem, o que você faz? Você é um ser hormonal e a adrenalina ela dispara quando você está numa situação que parece que vai trazer insegurança. Você vai se movimentando, sempre as mãos cá para baixo, uns correm, uns pulam, uns dançam, faça exatamente isso. Depois, tranquilidade, respira para oxigenar a sua mente. Acredite você, o medo de falar, o medo de errar é coisa da sua mente. E a positividade da ação, a coragem, também é coisa da sua mente. Substitua a informação com memórias positivas de coisas boas e saudáveis. Você vai ter sentimentos de ação positivos e saudáveis. Então, respira fundo para tranquilizar a sua mente, a sua alma. E depois, olha, palavras afirmativas. Eu sou capaz, eu consigo, sou incrível, sou eloquente, eu contribuo com o meu saber para a vida de outras pessoas. Eu tenho muito a dar e hoje é o meu momento, é a minha hora. Atenção, erros! Droga é um erro. O álcool é um erro. Então, antigamente, o irmão, num grande discurso no Garden, ele sentiu que eu não fui com grande impacto. Ele disse assim, olha, toma só um duplo, isso vai já segurar isso. Eu tomei um duplo. Aquilo era para voar, parecia um gapa. Então, não tome nada, não use nenhuma outra coisa. Também não aconselho. Não imagine público nu, não vá aos quimbandas. Tem quimbandeiro que está a dizer que ajuda, é mentira. Isso é fácil de raptar tudo dentro de si. Não vai tomar banho nas banheiras, não faça isso. Apenas siga essa etapa. Seu público, adapte o conteúdo ao seu público, treine, para estar pronto para servi-lo. Está ao serviço de
Antes, fale com Deus, tá? Imagina fazer uma boa... Imagina que você é aquela pessoa que a tua missão é congregar, a unir, a extrair crenças limitadas. Estás a fazer acontecer. Imagine-se a fazer uma grande apresentação. Simples, oxigene. Treina a voz, treina a fala. Porque a voz é o seu cartão de visita. Porque ela pode ficar cansada, ofegante. E a sua voz tem que estar a permear a sua fala. Treine essas cordas vocais, os músculos. Se prepare para entrar em ação. Treine sempre. E depois se coloca como uma verdadeira oferta ao serviço das pessoas ao teu lado. Siga esses passos, agora mesmo. Siga. É uma pena estamos num programa ao ar. Eu iria fazer esse exercício para cada um. Agora mesmo você iria conversar com seu pai, com seu amigo, com seu chefe, com alguém. Siga só isso. É o que nós fazemos e temos tido bons resultados. Se vocês se lembram, eu fui embaixador de vários oradores internacionais. Eles fazem a mesma coisa. Certo. E eu também aprendi, eu também faço isso. Quem já esteve no Método Mwanga, já viu pelo vidro, vê eu e toda a minha equipa a seguirmos essa etapa. O que é que acontece aí? O cérebro não reconhece daquilo que é real do que é imaginário. Ainda que você nunca fez na sua vida, vais conseguir obter o quê? Uma experiência dentro do seu cérebro. Então, uma experiência é um caminho. Outra coisa, tenha modelos, né? Tenha modelos, pessoas inspiradoras. Sim. Você sente, não, eu, Braga, meu, eu quero ser como o Braga, eu quero ser como o Osvaldo, como a Madalena, como a Elisete, como o Kimwanga. Vamos lá! Então, modelar o quê? As estratégias. Quais são as estratégias do Braga para ser bem sucedido? Quais são as estratégias do Kimwanga para ser bem sucedido? Eu tenho erros. Que erros você tem vindo a adotar, que eu já venci e posso te ajudar a sair dele. Boa. Então é isso, se conecte a quem já está a fazer. Tem pessoas que já fizeram uma série de cursos, até oradores, palestrantes, até de papagaísmo, mas não conseguem agir. Você sabe por quê? Porque ele nega aqueles que podem ser uma inspiração para eles. Não aplaude, fala mal, reprova. E quando você reprova, você repele. Então começa a aplaudir que você vai atrair para si o mesmo ou melhores resultados que o Braga, que o Kimwanga, que o Osvaldo, que o Madalena. E esse ponto... Considerações finais, já estamos mesmo no fim. Esse ponto do ter modelo, eu vou respaldar, é um ponto alto sobre o ter modelo. É uma cultura muito americana, a questão da modelagem, não é? Portanto, foi uma proposta de Bandler. Mas é uma questão mesmo, porque quando eu pego um modelo para estudar, eu economizo muito do meu tempo. Fantástico. É por isso que o cristianismo todo é construído a partir de quem? Como falámos, é Jesus Cristo. É por isso que ele dizia, o que é que Paulo dizia? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Certo. O modelo, ele encurta a trajetória, não é? E sobre modelar, e o Coach Kimwanga também falou que você tem uma diversidade de oradores, escolhe a Braga, escolhe a Kimwanga, escolhe a Osvaldo, o Coach Madalena. Deixar uma sugestão para todos nós que é, temos de modelar alguém num aspecto que eu acho que eu tenho de trabalhar. Eu vou dar um exemplo prático. A primeira vez que eu fui a um evento do Coach Kimwanga, eu já sabia o que é que estava a ir modelar. Lembra, foi no edifício, as Torres Bay. Do Gica, exatamente. Café psicológico. Exatamente. Café psicológico. Exatamente, no café psicológico. Estive lá com o Braga, uma pessoa incrível. O que a gente fez? Abraço, exatamente. Né? Ficamos juntos. Eu fui modelar o quê? O Coach Kimwanga, ele tem uma comunicação não verbal muito poderosa. Tem uma presença muito imponente. Tem um tom de voz muito imponente. Eu, pela minha formação, sou mais pacato. Sou mais contraído. Então, eu fui buscar esse elemento. Fui estudar esse elemento. Não é? Fui estudar, aprender com este elemento. Então é para dizer que é preciso, quando a gente modela alguém, saber o que é que eu estou aí buscar neste ser humano que eu quero modelar. Então, quando fazemos isso, encurtamos a jornada. Porque isso não é sobre ler livros, não é? É aquilo que se diz, o teu sonho já é a realidade de alguém. Então eu pergunto, quem já está a fazer o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse cara, não é? É este que está a fazer e está a modelar. Kimwanga?
considerações finais. É a história de um jovem que caminhava e apreciava como é que o mais velho conseguia transbordar o rio. O mais velho conseguia transbordar o rio, ele dizia, mas esse mais velho é bruxo, ele anda por cima do rio. E certa vez, ele, ao invés de modelar, tentou também transpor o rio. Não é que ele quase se afogava. Ele quase se afogava, então tiraram o jovem e perguntaram, meu jovem, o que se passa? Você está maluco? O jovem disse, não, mas como é possível? Se o senhor pode, eu também posso. Se o senhor pode, eu também posso. O senhor anda em cima da água. Ele disse, não, meu jovem, eu não ando por cima da água. Ao longo da margem do rio existem pedras. E eu apenas primeiro visualizo e vou caminhando por cima destas pedras. E a pergunta é, que pedras na sua vida você vem evitando? Quem são as pessoas que você pode modelar, seguir as pegadas, colocar as costas, subir as costas e acompanhar o resultado dessas pessoas? Boas. Os teus resultados são conectáveis àqueles que já estão a obter algum resultado. Se o seu sonho na vida é sonho do Braga, não perca mais tempo. Modelo. Saiba sobre o Braga, estude o que o Braga estudou, treine como o Braga treina, os livros, os filmes, aquilo que ela assiste. Pensa como o Braga, respire como o Braga. Porém, tem que ser humilde. Saiba que você não tem. E você precisa apenas melhorar algum aspecto da sua fala. Muito bem. Não haja imprudentemente como esse jovem. Quantas vezes você agiu assim e quase perdeu a vida? Quase destruiu a sua família? Quase perdeu o seu emprego? Quantas vezes? É chegada a altura de você dar um basta. 2023 é o seu ano. Faça a diferença de uma vez por todas. Estou convosco. Boas. Olha, eu vou, para pegarmos o fim, eu gosto de histórias, eu acompanho muita gente. E tem o Floyd Mayweather, não é? O Floyd, ele disse assim... O chamado de Money, né? Ele é mesmo o Money. O Floyd fez um discurso, ele dizia assim, eu quando treinava, depois ia para casa, eu tinha cassete de todos os boxistas do mundo, todos. E por dia eu assistia a um. O que é que fez? Tem momento, eu modelei cada um. Por isso é que hoje, cada atleta que eu vou confrontar, eu vou lutar sobre o modelo de um dos que eu estudei. O que é que ele diz? Tem momento que eu estou a lutar que nem o Mike Tyson. Tem momento que eu estou a lutar que nem o Holyfield. Tem momento que eu estou a lutar que nem o Jackson. Não é? Então, nós somos seres de referência. Todo ser humano é movido de referência. Se não tiver uma referência, ele não se move. Até que surge alguém que faça o que muitos não querem fazer para se servir como referência para a massa começar a seguir. Não sei se vocês viram a história no atletismo, por exemplo, não é? No atletismo, acho que em 1980, uma coisa assim. Tinha um treinamento que tinha que ser feito em 5 minutos. E ninguém conseguia bater aquele recorde em 5 minutos, durante 50 anos. Até que bateu aquele recorde, que hoje em dia até amador já bate aquele recorde. Só por causa de quê? Referência. Como não havia uma referência, ninguém se via fazer aquilo. Então, o processo de modelagem é muito, mas muito importante. Eu modelo muita gente. Cada pessoa que me conecto, eu quando estive com o Kimwanga, eu disse que eu fui para aquele, porque eu precisava tirar alguma coisa do Kimwanga. Quando nós nos encontramos, e eu falo isso de maneira muito simples, porque eu sei que a simplicidade traz generosidade. E a generosidade traz o quê? Traz grandeza de quê? De você se aceitar como você é e se disponibilizar a ser uma outra pessoa como você quer ser. Certo? Então, referência é muito importante. Porque ninguém se faz só. Ninguém se faz só. Peço desculpas por interromper. E de preferência,
que essas referências sejam mais próximas de nós. Melhor. E sabe o que é que eu estou a falar nesse ponto? Nós gostamos de estudar na escola brasileira e não faz mal nenhum, mas você já tem bons consultores de oratória aqui. E vocês já estão na minha lista de janeiro. O nosso Sério, problema de janeiro temos que é treinar que já. nós não valorizamos os nossos. É verdade. Porque essas referências são as mais ignorância. próximas de nós. É ignorância, é ignorância. Muito bem. Madalena, fecha falando isso. agora em Bora. não seguir o que é nosso, estamos mesmo na nossa meta final. Sim, sim. Agradecer pela vossa presença, por honrar-nos com o vosso saber. Muito sinceramente, a nossa audiência escutaram, por isso sigam. Então vamos procurar também o que é nosso. Podemos procurar fora, mas também valorizar o que está aqui. Temos os nossos especialistas, procurem ajuda. Muitas das vezes nós simplesmente ficamos na nossa zona de conforto e isto pode encurtar o teu caminho se você pegar na mão de alguém, um mentor. Estão aqui os nossos consultores. Hoje vamos trazer a próxima edição com outros convidados também extraordinários e temas excelentes. Vá, clique ali no OK e subscreva o canal Podcast Sabedoria Ilimitada. Estamos contigo. O nosso abraço enorme. Nosso abraço enorme. Tenha uma noite tranquila e viva o melhor do teu processo. Tudo começa e termina consigo. Um abraço. Abraço. Está a subir letra já? Está a subir Para letra? subir a letra.